Graça e paz, irmãos. Há dias atrás eu recebi esse material belíssimo do nosso irmão reverendo Daniel, que se tornou aí um amigo. Olá, queridos pais e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, nós vamos falar um pouco com vocês hoje justamente sobre esse tema que vocês viram aí. Não tenho fé suficiente para ser um ateu. Irmãos, o ateísmo, a crença cega de não se acreditar em Deus, tem levado a juventude a achar que o suprassumo da inteligência é não acreditar em nada, não acreditar em Deus. E uma das maiores reclamações sobre esse aspecto é que o homem que é ateu, ou a pessoa ateia, ela não crê em nada. Mas nós vamos provar hoje com esse vídeo que ser ateu demanda uma quantidade enorme de crença, mais do que a crença do próprio crente, do próprio cristão. Ser ateu requer uma crença, uma crença no nada de uma forma absurda. É preciso demandar muita fé para ser um ateu, porque na tentativa de lutar e dizer que o ateísmo é científico, os ateus criaram uma religião que torna-se uma pseudociência. E quando a gente vai pegar o que de fato é ciência e coloca o ateísmo no escrutínio do que é científico, o ateísmo não passa na primeira prova que lhe é dada. Então nós vamos tratar com vocês aqui justamente sobre isso. Ao colocarmos em foco a teoria da evolução, que é onde os ateus mais se apegam a ela, que é onde os ateus mais tentam parecer que são super, hiper, megas inteligentes, de antemão, na introdução desse estudo, eu já lhe digo que a teoria da evolução, ela se baseia em axiomas muito contestáveis, dizendo-se de passagem. São aqueles axiomas que eles acham mesmo que provaram alguma coisa em teoria, em papéis. Mas quando nós pedimos as evidências que corroborem no escopo, no escrutínio do que é científico, que é o que é comprovado fora dos papéis, fora das folhas, eles ficam dizendo que não conseguiram ainda. E é sobre isso que vamos falar hoje aqui e vamos provar um pouco para vocês que ser ateu demanda uma fé muito grande no nada. Nós vemos nas salas de aulas, onde nossos filhos estão estudando hoje, que se ensina, não querem ensinar, não pode se pegar uma Bíblia para ensinar dentro da escola, porque dizem que aquilo é fé. Mas ensina-se como ciência a teoria darwinista. Como se em algum dia, na face desse planeta, alguém provou e comprovou cientificamente que o darwinismo é uma ciência. Existem alguns livros que de antemão quero citar para você, chama-se A Caixa Preta de Darwin, do Dr. Mike Berry. Eu era para estar com eles aqui, né, Débora? Não estou, bebia barro dessa vez, mas vai ter outro vídeo sobre isso, então eu trago aqui para vocês. Chama-se A Caixa Preta de Darwin. Um outro livro também, que é A Involução de Darwin, também do Dr. Mike Berry. Darwin no Banco dos Réus. Tem também Design Inteligente. E outros livros que nós vamos trazer aqui para vocês verem,
que não faz um pingo de sentido. E isso que eu estou falando tem antievidência do Dr. Marcos Eberlin e também tem A Origem da Vida, do Dr. Adalto Lourenço. É isso mesmo o nome do livro, não é? Um grande, que a gente tem ele por aqui, não é? Como tudo começou. Como tudo começou, isso aí. Esse aí é o que a gente mais ama aqui em casa, né? Como tudo começou. Então, esses que eu citei, irmãos, um é bioquímico, outros são matemáticos, outros são da área da ciência da química e assim por diante. Então, nós vamos tratar, e a primeira coisa que eu quero que você veja é que nós vamos quebrar, assim, primeiro um conceito sobre neutralidade científica. É isto que está sendo falado sempre, toda hora se fala disso, que a ciência é neutra. Bom, ao menos quando Immanuel Kant tentou criar o que era científico e o que era a questão da metafísica e assim por diante, quando Kant tentou criar o que era científico, tentou separar ciência de crença, o que ele não sabia, eu acho que ele sabia, é que ninguém que se propusesse a ser cientista seria neutro. Porque a neutralidade é um mito, o mito da neutralidade científica. Vamos falar de algumas vertentes da filosofia. Primeira coisa, irmãos, nesse estudo que nós vamos nos propor a fazer com vocês, possa ser que seja 2 vídeos, e esse é o primeiro, vai depender muito de como a gente sair desse vídeo aqui. Eu gostaria que você, a princípio, começasse deixando o seu like, compartilhando esse vídeo, e deixe seu comentário aí também. Mas perceba, nós vamos tratar dentro de um campo que para nós aqui é mais familiar, que é o campo da filosofia. Quando o doutor, eu não vou ver o nome dele, que eu estou com o óculos de ver de perto, ele deve estar por aqui, agora eu não sei mais onde está o livro. O Darwin no Banco dos Réus, eu sei que foi um advogado que escreveu, e ele pegou o darwinismo do ponto de vista do direito. E eu vou pegar o darwinismo hoje do meu ponto de vista, que é o ponto de vista filosófico. E provar que dentro do escopo filosófico o darwinismo não faz o pingo de sentido. E a primeira coisa que nós temos que ver é que a neutralidade científica ela não existe cientista neutro. Vamos falar de algumas vertentes da filosofia que a escola sempre se procura esconder. E quando alguns professores tentam falar sobre ela, em sua maioria eles falam de forma rápida e até mesmo grosseira. Algumas palavras devem ser definidas aqui. Primeira coisa, irmãos, nós temos que definir o que é cosmovisão e pressuposicionalismo. Sobre cosmovisão, o célebre Dr. James Sapiens, em seu livro Dando Nome aos Elefantes, diz: é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras, ou totalmente falsas, que detemos, conscientes ou subconscientemente, consciente ou inconscientemente, sobre a constituição da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos-nos e possuímos nosso ser. O nome desse livro é Dando Nome aos Elefantes, Dando Nome ao Elefante, da editora Monergismo, tá? Uma vez definindo o que é cosmovisão, devemos entender que nenhum homem consegue se mover à parte da cosmovisão. Pois por mais bárbaro que ele seja, ele só conseguirá se mover baseado em suas ideias centrais de vida. O que é isso? O que nós estamos querendo dizer? É que o homem ele não pode se mover se não for baseado naquilo que ele crê. O mover dele vai acontecer a partir de suas crenças, vai acontecer a partir da sua cosmovisão, vai acontecer a partir das hipóteses que o cercam, vai acontecer a partir do conjunto de pressuposições da qual ele acredita. Então, se um cientista, antes de ser cientista, ele é um ateu, todo o seu escopo científico, toda a sua carreira científica,
ela vai girar dentro de um escopo de uma cosmovisão ateísta. Então, se eu, Daniel, vou ser um bioquímico, todo o processo de bioquímica que eu fizer dentro do campo do escopo científico, ele vai se mover não pelas evidências que se mostrem ali dentro, mas ele vai se mover pela manipulação do que eu acredito. E isso vale para todos os lados. Então, o que nós fazemos aqui? Não importa o campo que o indivíduo atue, ele sempre se movimentará baseado em suas crenças basilares, pois é ela e só ela quem vai nortear o seu caminho. Nosso caminho não é norteado, irmãos, na maioria não, em todas as vezes, o nosso caminho é norteado por aquilo que cremos. Então, se um cientista ateu, por mais evidência que ele tenha, fervorosamente, que o mundo não nasceu de um acaso, ele vai viver para provar que o mundo apareceu do nada. Então perceba bem uma coisa, nenhum cientista ele é neutro por causa do conjunto de crença que o rege, chamado cosmovisão. E crença em não crer em nada é uma das piores crenças que o mundo já conheceu. Porque é uma crença que tem um verniz, uma roupagem científica, quando na realidade não é nada disso. Então, vejamos bem o que nós temos aqui agora. Então, um homem ateu pode afirmar que ele não é guiado por um conjunto de crenças. Então, esta teoria não se encaixa nele. Ele pode pensar, não, eu não sou guiado por um conjunto de crenças, eu sou guiado por fatos. Mas quando colocamos o que ele acredita sobre o escrutínio dos fatos científicos, ele diz, mas não é bem assim e vai buscar outras alternativas para continuar sendo um ateu. Então perceba, o ateu é na verdade uma crendice, é crer fervorosamente no nada. Simplesmente isso. Um ateu deve ser um homem mais crente do que eu, mas muito mais crente do que eu. Então perceba bem uma outra coisa. Porém, ele mais do que ninguém vive fundamentado em uma crença que ele é agente livre e desprendido de todas as crenças, mas está preso à sua própria crença de não ter crença. Um ateu e um darwinista é alguém muito interessante, porque ele está preso à crença de que ele não é um crente. Veja se deu para você entender isso. Isto me leva à ideia de que para ser um ateu, o homem tem que ter uma fé fervorosa quanto ao do não ateu. A fé de um ateu no nada tem que ser uma fé muito fervorosa, porque ele vai ter que ignorar muitos fatos para continuar sendo ateu. Porém, devemos aqui fazer a seguinte pergunta: como sabemos que os nossos pressupostos são de fato certos ou errados? Como saberemos se a cosmovisão é correta? Nós devemos colocar estas perguntas dentro de um tubo de ensaio e misturá-lo bem com um antirreagente químico e ver o que sobrou depois da mistura. Tudo deve ser incorporado, pois somente a verdade vai colocar em um escrutínio científico aquilo que é de fato real. Irmãos, queridos, não adianta você dizer que Deus não existe, não adianta também você dizer que Ele existe. O que nós temos que fazer é passar tudo no escrutínio do que é verdadeiro, do que é a verdade. Então perceba bem uma coisa. Quando nós dizemos, recuando só um pouco aqui para a gente entrar, que toda a ética cristã é totalmente pressuposicionalista. Mas antes de entrarmos nesse assunto, você tem que perceber. Você pode me dizer, pastor, então o senhor tem alguma prova científica para dizer que os cientistas não são neutros? Imagine o seguinte cenário. Imagine se um cientista chega para a gente e nós perguntamos a ele assim: como pode o mundo ter sido criado do nada? Como você explicaria a origem da vida? E aí um cientista chega para nós e diz assim: olha, nós não sabemos como foi, mas eu sei que não foi Deus. O que você diria sobre isso? Nós não sabemos como se deu a nossa vida, mas conseguimos estudá-la a partir daqui.
Irmãos, conseguir estudar o corpo humano, na anatomia, principalmente médica, não pode fazer o homem um ateu, porque ele não explicou como este corpo, ele sabe o funcionamento do corpo, mas não sabe a origem do corpo, como se dá, como se deu o primeiro corpo. Ele sabe que quando ele abre um corpo humano, ele sabe todos os órgãos que estão lá dentro. Mas ele não sabe como esses órgãos são gerados, a partir de que reação química no útero, como é feito isso e como não é. Ele sabe, ainda há, na data de hoje, a briga se a vida começa na concepção ou na concepção do óvulo. Então perceba, do esperma. Então perceba uma coisa, se a ciência médica não conseguiu chegar a um consenso sobre uma coisa tão basilar, como ela vai chegar a um consenso sobre como se forma órgãos dentro do próprio ser humano? Não faz sentido. Então, a ciência médica, que é o que eu quero mais enfocar aqui nessa hora, ou qualquer tipo de ciência química, ou qualquer outra coisa, ela não vai pegar o homem em sua origem, ela vai pegar o homem a partir de agora, do que ele é. E parece fácil quando nós estudamos a partir de agora o que somos. Por quê? Porque já estamos aqui. Mas se perguntarmos a um cientista darwinista, fervoroso, como se deu tudo? Perceba, eu vou passar um vídeo agora para você, ainda não, tá, Débora? Mas eu vou passar um vídeo para você de um cientista que ele é um dos mais proeminentes e conhecidos aqui no YouTube, que é o Dr. Sérgio Sarcani. Ele é um cientista, chamam ele Serjão dos Foguetes, né, Débora? Os mais jovens chamam ele de Serjão dos Foguetes. Ele me parece ser uma pessoa muito educada, muito legal, nunca tive contato com ele. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, irmão, não é sobre o caráter do rapaz, porque me parece ser até uma pessoa de um caráter muito, muito decente e tudo. Mas o que eu quero mostrar a vocês é o que um cientista, de fato, correto, quando um cientista darwinista, quando perguntam a ele sobre a origem da vida, ele vai dar nesse vídeo que, para se ter vida em um lugar, o ambiente que teria que se ter, água e tudo que tem que se ter na Terra para que a primeira vida existisse. E aí ele já começa o vídeo dizendo assim, nós não sabemos como começou. As teorias são assim, mas não sabemos como começou. Mas o ambiente perfeito para se ter a primeira vida estava lá. E aí a pergunta que fica é, você crê que o acaso, meu querido, fez um ambiente perfeito para a primeira vida existir? Digamos que houvesse a teoria da evolução, mas para que ela existisse, para que houvesse a primeira célula no mundo a acontecer, teria que se ter uma probabilidade matemática tão absurda que é impossível de se acreditar nisso. Em outro vídeo, quando alguém perguntou ao Sérgio Sarcani assim, então você acredita que isso aqui foi pura sorte, a gente ter isso tudo? Ele falou, sim, foi sorte. Então perceba, os cientistas, eles se movem, o que eu quero provar aqui é isso, eles se movem baseado em suas crenças. E é preciso muita crença para crer nisso aqui que você vai ver agora. Veja esse vídeo aí. Não tem ideia de como a vida surgiu na Terra ainda, de uma forma assim definitiva, entendeu? A vida microbiana, eu tô falando. E como essa vida chegou a ser o que a gente é, pior ainda. A gente não tem a menor ideia. Mas e a evolução? Eu achei que a evolução é uma outra história. A evolução, a gente já era seres multicelulares e tudo mais. Antes disso, a gente tem que ter uma vida microbiana. De uma sopa lá. De uma sopa primordial, que o pessoal chama. E aquelas bactérias e tal tiveram que virar organismos multicelulares, tiveram que virar organismos mais complexos, tiveram que ir para a água, tiveram que desenvolver várias... Tudo isso já é uma estrutura muito complexa, mas muito complexa. Até chegar a ser um ser inteligente, né? Vamos dizer que nós somos inteligentes, é muita coisa. Então, imagina que a vida é uma equação. Vamos supor que é uma equação matemática. O que você precisa para ter vida? Bem, vamos lá. A gente precisa de 6 elementos básicos. Primeiro, que é carbono, enxofre, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e... água. Não, água é o solvente. Água é o solvente, não. A gente precisa de 6... cientista aqui, né? A gente precisa de 6 elementos básicos. Qual que tá faltando? Potássio.
precisa desses 6 elementos. Precisa de um solvente, que aí o solvente que a gente conhece mais é a água. Mas só isso dá vida? Não. A gente precisa ter uma temperatura certa. Então vamos dizer, qual que é uma das teorias de como a vida começou? Esses elementos eles estavam em poças que existiam no planeta Terra há bilhões de anos atrás e raios começaram a bater. O raio, ele é uma descarga de energia muito grande, concentrada. Ele seria capaz de fazer com que isso se misturasse e começasse. Muito Frankenstein, né? É isso que eu ia falar, Muito Frankenstein, né? Caiu lá. E a panspermia? A panspermia é uma outra ideia. A panspermia é que a vida ela é transportada por objetos. Então, cometas, asteroides, eles levam a vida de um lugar para o outro. Tipo o passarinho que... Exatamente. Aí um cometa aqui com as... Exatamente. Então, já começa por aí. Tem que ter esses 6 elementos, tem que ter água, tem que ter a energia para isso tudo começar. E aí depois, cara, tem muita coisa. Hoje a gente já sabe que para um planeta ser habitável, se ele não tiver placa tectônica, esquece. Por quê? Porque a placa... Todo mundo conhece o ciclo da água, né? Que você aprende ali na 5ª série. O ciclo da água é legal. Só que para a vida, o principal deles é o ciclo do carbono. A vida... Tudo, ó. Só um disclaimer aqui, tá, pessoal? A vida da maneira como a gente conhece. Tá? Se tiver uma vida aí... Estamos de volta, queridos, e com todo respeito ao professor Sérgio Sarcani, esse vídeo nós pegamos ele do canal Inteligência Limitada, que é um podcast até muito interessante. O Vilela, que é o apresentador lá, ele leva diversas pessoas, já levou o Paulo Júnior, o próprio Adalto Lourenço andou indo lá, o Marcos Eberlin, então ele não escuta só um lado, ele escuta muitos lados. E o Sérgio Sarcani é uma pessoa que sempre está antenado aí com pastores e assim por diante. Uma hora dessa, eu oro muito a Deus que Deus o faça um homem de fé. Mas, por enquanto, o que eu quero provar aqui é a teoria de que não existe neutralidade científica. Veja, existe uma certa realidade do próprio Sérgio Sarcani em dizer não sabemos explicar. Como aconteceu tudo, nós não sabemos, mas sabemos daqui para frente o que é. E daqui para frente, irmãos, é a mesma coisa de um mecânico pegar o carro e observar o seu motor. Ou seja, o mecânico não pode dizer que o criador do motor não exista. O mecânico ele tem que analisar o motor somente. O fato do motor estar ali prova para o mecânico que aquela máquina não foi feita por acaso. Então, o fato de nós estarmos aqui é uma prova muito simples de que o cientista deveria olhar e dizer: isto é a prova que alguém arquitetou tudo isso. Então vamos ver a outra pressuposição, toda a ética nossa, que eu estou falando aqui sobre neutralidade científica, que é o primeiro vídeo nosso, é que não existe neutralidade científica. Então veja, toda a ética cristã é totalmente pressuposicionalista. Mas o que é isto? Este termo vem da apologética, pressuposicional, igual, que defende que o cristianismo tem como ponto de partida certas pressuposições básicas. O apologista pressupõe a verdade do cristianismo e depois raciona a partir desse ponto. Uma pressuposição básica é que o não cristão também tem pressuposições que afetam tudo o que ele ouve sobre Deus. É papel do apologista apresentar a verdade do evangelho e as falsidades de qualquer outra cosmovisão. Então perceba, minha ideia aqui nesse canal sempre foi de apologética. Apologética não é sair por aí, eu e a Débora vamos falar sobre o que é apologética na sexta-feira, no Polígrafo, mas não é sair por aí, sair de uma seita, virei apologética? Logicamente que não. Você virou um atirador de pedra da igreja ou da seita que você saiu, é outra coisa. Denunciar, ficar pegando vídeo de pastores e colocando aqui na internet e chamar esse trabalho louco e desvairado de apologética, não. Isso é fofocalizando, alguma coisa nesse sentido aí, tá? E com todo respeito ao fofocalizando, tá bom? Porque é muito pior do que isso. Então isso não é um trabalho de apologética, isso é um trabalho de fofoca, de alguma outra coisa, menos apologética. Apologética não, apologética é outra coisa.
toda a nossa ética não pode partir de nenhuma outra fonte que não seja essa aqui apresentada. Por isso, para o cristão, os conhecimentos de outras fontes de saberes devem estar condicionados ao crivo da Escritura, ou então vagaremos pela ética morta de Kant. Perceba, irmãos, toda outra fonte de conhecimento. Eu sou um teólogo e filósofo escrituralista, que venho mais ali na questão filosófica mais atenuada ali ao Van Til, ao próprio Gordon Clark e a esse outro pessoal aí da linha reformada. Então perceba bem uma coisa, ao próprio Cyrus, que eu citei aqui agora há pouco, pois então todo o nosso combo de conhecimento, quando a gente tem um conhecimento filosófico, científico e tudo isso, um apologeta ele vai trazer esse conhecimento e vai colocar ele ao escrutínio da Escritura. O que a Bíblia tem a dizer sobre esse conhecimento? E como a Bíblia é a única fonte de verdade para nós, não existindo nada de verdadeiro fora dela, nós vamos passar tudo e todos que vierem ao escrutínio da palavra de Deus. Pois a nossa ética parte de um ponto físico, parte de um ponto fixo, que é a nossa metafísica, que usa como alavanca os 10 mandamentos, a palavra de Deus, que amolda o nosso caráter. Fora disso, o homem apenas inventará inúteis estudos filosóficos e chegará à conclusão de que não saiu do lugar no que diz respeito ao mal moral do ser humano. Para facilitar a crença de que a nossa ética não pode se basear em nada fora da Escritura, devemos aqui tomar como base Van Til sobre ética. Ele diz, na ética, a doutrina do Deus absoluto implica que a vontade de Deus é o poder final e exclusivamente determinante de qualquer coisa que venha a acontecer. Veja bem uma coisa, se nós temos que partir para sermos um apologeta eficaz, nós temos que partir da pressuposição que Deus é soberano. É por isso que você vai ver sempre dentro da teologia arminiana muitos flertando com a doutrina darwinista. Por que isso acontece? Porque a primeira coisa que Van Til diz aqui é que na ética a doutrina do Deus absoluto implica que a vontade de Deus é o poder final e exclusivamente determinante de qualquer coisa que venha a acontecer. Como já observamos, a natureza de qualquer coisa criada é o que é devido a um ato determinado da parte de Deus em relação a ela. Perceba bem uma coisa, irmãos. O que está sendo dito dentro do campo da ética e da filosofia nossa é que nada que acontece nesse universo, ele aconteceu por um acaso. Acreditar em acaso, como alguns próprios da própria teologia arminiana e da teoria darwinista, veja, acreditar em acaso, qual é a diferença de um teólogo que acredita no acaso e qual é a diferença de um darwinista? Não existe nenhuma diferença entre os dois. O que vai existir é apenas axiomas diferentes para se fazer a mesma equação. Vamos chegar no mesmo lugar. Mas para um apologeta reformado, um filósofo reformado, a ideia é que Deus tem a palavra primeira e a derradeira. Ou seja, tudo aconteceu a partir do Deus querer e tudo termina a partir do propósito que elas foram cumpridas. Lembra-se do que Jesus disse sobre os pardais, que não cai um pardal do céu sem que Deus tenha consentido ele cair. As coisas criadas não são idênticas a Deus, nem a qualquer ato de Deus com respeito a elas. Elas possuem um ser e uma atividade própria, ou seja, um pássaro não é como Deus, eu não sou como Deus, mas eu possuo uma atividade própria. Mas esse ser e atividade são o que são por causa do ser e a atividade absoluta da vontade de Deus. Mesmo os seres sendo diferentes,
mesmo tudo partindo de diferente um do outro, eles só são o que são porque Deus quis que eles fossem assim. Então, o universo que nós vemos hoje, para um darwinista que diz que foi o acaso, e somente o acaso que fez, embora eles mesmos não consigam explicar como isto aconteceu, como se deu este acaso, eles dizem que isso aqui foi feito simplesmente por fazer. Simplesmente por alguma coisa que, raios que vieram aqui e também não sabem explicar de onde vieram esses raios antes da vida existir, e tinha água e tinha tudo, como vamos ver daqui a pouco, não vou me precipitar a isso, mas tudo isso foi acontecendo a partir do nada e nós vivemos aqui em cima dessa terra sem nenhum propósito. Mas para nós que defendemos a ideia de que a verdadeira ideia, a verdade absoluta, de que foi Deus quem criou tudo isso, nós partimos e dizemos que ele não só quis criar, ele criou e determinou como todas as coisas irão funcionar, porque ele tem um propósito na sua criação. Não é apenas que Deus criou o universo. Não, nós não defendemos isso. Nós defendemos que Deus criou e que Deus sustenta e que Deus tem um propósito para cada coisa, cada vida, cada ser inanimado e os seres pensantes que ele colocou nesse mundo, todos estão sob um rígido propósito de Deus aqui embaixo. Nada daqui se perdeu e nem irá se perder. Tudo que está acontecendo nesse exato momento, orbitando todo o universo, toda a galáxia e tudo isso, estão orbitando dentro de um rígido poder, de um rígido Deus que rege todas, absolutamente todas as coisas. Tá ok? As coisas são o que são, em última instância, por causa do plano de Deus. Elas não são o que são em relação umas a outras, por causa do lugar que Deus lhes atribuiu em seu plano. Deus expressa seu plano com respeito aos fatos e às leis da natureza dos próprios fatos e leis. A regularidade das leis da natureza se deve à obediência dos fatos do mundo criado ao comando de Deus. Irmãos, é muita coisa, vocês viram no vídeo aqui agora. Para que houvesse uma vida na Terra, mesmo um darwinista fervoroso falando, veja que ambiente correto teria que existir para que houvesse uma vida inteligente na Terra. Para que nem houvesse uma vida inteligente, para que houvesse uma ameba na Terra. Veja o tamanho da complexidade do ambiente correto para que isso acontecesse. É impossível que isto acontecesse do ponto de vista filosoficamente falando, do ponto de vista da teoria darwinista da criação espontânea. Não faz sentido isso. É claro que a palavra obediência somente pode ser aplicada às leis da natureza em sentido metafórico. Mas ela ajuda a expressar a ideia de que essas leis não possuem essa regularidade nelas, ou a partir delas mesmas, sem que haja qualquer ato de Deus em relação a elas. Toda a força do universo criado age de acordo com as manifestações do poder de Deus que está por trás dela. O nome desse livro chama-se Apologética Cristã, de Cornelius Van Til, da editora Cultura Cristã. Mas vamos lá agora. Essa, com certeza, irmãos, vai ser a parte 1 desse vídeo, tá? Nós voltamos aqui depois para fazer a parte 2, querendo Deus, e de repente aí você deixando o seu comentário aí, se vai querer a parte 2 ou não. Se não for querer, a gente para por aqui mesmo, porque não precisa a gente fazer muito vídeo que não vai ser, ninguém vai se interessar por ele. Mas vamos ver. Então, o que é a verdade? Uma vez que nós devemos pegar nossas pressuposições, nossas crenças e tudo isso e passarmos dela na máquina de moer científica, então vamos perguntar, a verdade sim, ela é científica, então vamos perguntar o que é a verdade. Vamos ver o que é a verdade.
Em João, capítulo 3, versículo 37 ao 38, Pilatos fez a maior pergunta de todos os tempos ao Senhor Jesus. Ele perguntou ao Cristo, então o que é a verdade? O que é a verdade? Foi o maior inquirimento que eu já vi dentro do campo de uma pergunta filosófica a Jesus Cristo. Eis aqui uma das maiores perguntas de todos os tempos. Filósofos desde Sócrates até a presente data buscam esta discussão, pois se definimos o que é verdade, definiremos as crenças e assim definiremos o que é certo e o que é errado, a partir da nossa visão do que é verdade. Por esse motivo, nos propomos a debater esta questão usando ênfase pontuais e levando assim os leitores a uma busca inflamada sobre este termo. Sobre este termo. Não é o que você pensa sobre a verdade, é o que de fato ela é. Não é sobre o que você pensa sobre um fato e o que de fato é. Ou seja, você não pode dizer que aquilo é verdadeiro simplesmente porque você acredita naquilo. Aquilo tem que ser verdadeiro quando ele passa num escrutínio do que é a verdade. E nós vamos tentar identificar aqui o que é a verdade. Mas uma das perguntas mais relevantes dos últimos tempos é: a verdade é mesmo absoluta? Existe mesmo absolutos? Existe absolutos dentro do campo científico? Existe algum absoluto dentro desse campo? Existe absolutos dentro do campo do parâmetro do campo religioso? O que vocês acham disso? O homem pode buscar a sua própria verdade? Como podemos pensar em um mundo onde a verdade é pluralizada ao ponto que todos querem se guiar com a sua verdade absoluta? Ou seja, querido, todo mundo diz que a verdade ela é subjetiva. Mas quando você discorda da verdade dele e apresenta a sua verdade, você não é mais ouvido, porque você não quis, você não acreditou na verdade do outro. Como que a verdade pode ser subjetiva se cada um tem a sua própria verdade absoluta? Então perceba, nós precisamos de um aparato científico para isso. Pois ao partir da afirmativa que tenho a minha verdade e não quero a sua, será que isso já não se traduz como um absolutismo do relativismo? Como será um mundo sem absolutos? Como seria isso? Seria um mundo muito complicado e Kant conseguiu criar essa loucura, essa celeuma que aí está, parte da ideia kantiana do que é científico e do que é verdadeiro e do que é religioso. Então, nós vamos tratar um pouco mais sobre isso aqui e, com certeza, ao definirmos o que é verdade, vamos ficar para o vídeo 2. Amanhã, provavelmente, nós vamos trazer aqui para vocês o vídeo 2 sobre isso. Então, o que nos define? Vamos rapidamente falar disso aqui. O que nos define? O que define a gente? O que nos define como pessoas? Já parou para pensar nisso? Vamos ver nesse campo aqui o que nos define. Deixa eu me achar. Isso mesmo, ok. O que nos define? Para chegarmos a uma compreensão segura sobre o que é verdade, devemos, em primeiro plano, nos perguntarmos: o que nos define? O que me define? Quais critérios eu uso para me definir? Esta é uma grande pergunta para os nossos dias, pois é justamente o seu conceito do que é verdadeiro que define quem você é. Perceba, tudo isso que eu estou falando é para a gente chegar lá na frente e ver se é verdade ou não é verdade. Então, por isso, nós temos que entender o que é verdade aqui nesse primeiro plano. Para quando a gente chegar lá no final e mostrar a vocês o que os darwinistas estão fazendo, e você poder passar no seu próprio escrutínio do que é científico ou não. E aí você tirar a sua própria conclusão e entender. Não faz o pingo de sentido ser darwinista, ser ateu. É preciso se mover debaixo de muita fé para que isso aconteça. Então perceba, o que é verdadeiro que define, o que é verdadeiro quem define que você é. Como o próprio Sócrates afirma, conhece-te a ti mesmo. Este conhecimento de nós mesmos é justamente o que vai fazer com que nós entendamos o que nos define. Pois se eu me defino a partir de mim mesmo, eu tenho um grande problema
quando vou definir o caráter moral do outro. Pois sob esta afirmativa de que eu posso me definir a partir de mim mesmo, fica muito claro que eu tenho que aceitar os ditames éticos e morais do outro sem nenhuma interrogação de o porquê ele está fazendo o que faz. Então perceba, um primeiro mito que nós vamos quebrar por aqui, é que eu não posso definir o que é verdadeiro, eu não posso definir o que é científico a partir de mim mesmo. Eu não posso definir isso a partir da minha crendice ou das minhas pressuposições pessoais. Eu não posso definir o que é e o que não é baseado no que eu pense. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, a primeira coisa sobre o que nos define, é que eu não posso me definir a partir de mim. Eu tenho que me definir a partir do que a minha pressuposição diz que é verdadeiro. E ali eu me defino. Veja, esta afirmativa parece que nos traz sérios problemas, dizer que eu me defino por mim mesmo. Pois uma ética que se baseia em verdades empíricas e não em verdades realistas, está fadada ao fracasso quando colocarmos nos tubos de ensaio da própria sociologia. Não obstante, vemos que a sociologia dos povos antigos não criou nenhum código de conduta a partir de suas experiências, mas sim de algo que estava fora de si e o que os definia como seres humanos. Seres humanos, seres pensantes. Essa ética os orientava, pois se estivessem fazendo tudo errado, eles sabiam que estavam errados. Perceba, os povos mais primitivos que nós vamos estudar. E isto, eu tenho um mestrado em Ciências Sociais da Religião, e quando nós vamos estudar a religiosidade dos povos mais primitivos que sejam, nós vamos chegar a uma conclusão que nenhum povo antigo daquele tinha um conjunto de leis que vieram deles mesmos. Ou seja, todos tinham um conceito, uma ética que os orientava, não a partir dele, mas a parte deles, ou seja, estava externo, estava fora deles. Então, veja bem, o que eles faziam de errado, eles sabiam que era errado porque algo externo estavam avisando que aquilo era errado. É uma coisa que o empirismo não consegue explicar isso aqui. Sua definição, quanto a serem indivíduos vivendo em sociedade, fazia com que eles voltassem para dentro de si mesmos e observassem que todos comungavam de um mesmo senso crítico, sabendo que um não podia matar o outro, não poderia invadir a propriedade do outro ou ficar com a mulher do outro. Ou seja, todos os povos primitivos que nós vamos pegar para estudar, os mais primitivos que sejam, tinham dentro dele esse código de conduta que era externo. É uma coisa assim abismal, irmão. Desta forma, surge aqui a pergunta: se cada um pode se definir com a sua verdade empírica, então como explicar este senso coletivo e repetitivo em cada indivíduo dos mais diferentes clãs e tribos do mundo, sobre o que é certo e o que é errado? Perceba, o que eu estou contestando aqui é, se o que nos define, como dizem os próprios darwinistas, os filósofos empiristas e assim por diante, dizem que nós nos definimos o que é verdadeiro a partir de nós mesmos. Então, esta realidade nós deveríamos encontrá-la no mundo e não as encontramos. Se eu trouxer um índio da África e o colocar no meio de uma tribo indígena aqui no Brasil, você vai ver que o senso, ele pode não ter a mesma cultura indígena um do outro, mas o senso de propriedade, o senso de proteção familiar, o senso de ética, de como se viver em uma tribo, isso ele tem. Se eu trouxer uma pessoa de outro país para o nosso país, ele vem com o mesmo senso ético que eu tenho aqui e nunca ouvi falar no povo dele, mas nós vamos ter quase que o mesmo senso ético sobre não matar, sobre não roubar e assim por diante. Então veja, a realidade que nos rege, que nos define, não está dentro de nós em síntese, primariamente. Ela é uma realidade que, quando nós olhamos para fora de nós, nós a encontramos lá fora. Então ela é uma vertente absoluta. Ela não é empírica. Eu não peguei ela para
fazer virar nesse clã existe uma verdade, naquele clã existe outra verdade e assim por diante. Não, não, não. Ela veio dentro de cada homem e é isso que nos define como seres humanos. Perceba isso. Dizer que uma coisa é falsa por si só não a torna falsa. Do mesmo modo, dizer que uma coisa é verdadeira por si só não a torna verdadeira. É preciso provas inquestionáveis sobre isso. E aqui nós vamos já pegando aqui para o final desse primeiro vídeo, que ele vai ficar muito grande, então vamos acabando ele por aqui. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre verdade, o pressuposto epistemológico e definindo o que é a verdade. Se você quiser o vídeo 2 desse vídeo aqui, e aí nós vamos falar sobre a filosofia do darwinismo no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, querido, e quer o vídeo 2, por favor, comenta aí embaixo que você quer o vídeo 2. E não esqueça de nos ajudar, o nosso canal não é monetizado, tá ok? Se você quiser adquirir nossos livros, tá aqui alguns deles, esse aqui eu peguei que estava aqui em cima, que é As 7 Igrejas da Ásia Menor. Como adquirir, tá aqui no primeiro comentário fixado no vídeo. Fica com Deus e Deus